O primeiro disparo nunca soa como nos filmes. Não há música, não há câmera lenta, não há glória. Há apenas um estalo seco, brutal, cortando o ar. E no exato segundo seguinte, uma percepção que muda tudo. Você pode morrer agora. Nesse instante, não importa quem você é, não importa sua bandeira, não importa quanto treinou. O corpo reage antes que qualquer pensamento consiga se formar. O coração dispara, a boca seca, a respiração encurta, e então acontece algo que ninguém gosta de admitir. Enquanto alguns avançam quase por reflexo, outros não recuam, não gritam, não disparam. Eles simplesmente param. Ficam imóveis com o olhar vazio, como se o mundo tivesse sido desligado ao redor deles. Agora pense nisso por um segundo. Imagine estar ali. O barulho é ensurdecedor, o chão treme, homens caem ao seu lado e você não consegue se mover. A história quase nunca fala desses homens, mas eles estiveram presentes em praticamente todas as guerras já travadas. O nome disso não é covardia, nunca foi. É algo mais antigo, mais profundo, mais humano. Chama-se paralisia de combate. Durante séculos, exércitos tentaram enterrar esse fenômeno. Chamaram de fraqueza, de falha moral, de falta de honra, porque admitir a verdade era perigoso demais. A verdade é que o cérebro humano não foi feito para a guerra moderna. Ele foi moldado para fugir de predadores, para reagir a ameaças simples, visíveis, compreensíveis, não para explosões que vêm do nada, não para morte em massa, não para caos contínuo. Quando o combate começa, o cérebro não analisa estratégia. Ele não lembra de discursos, ele não pensa no futuro, ele faz apenas uma pergunta primitiva. Isso pode me matar agora? Se a resposta for sim, algo invisível assume o controle. A amígdala cerebral dispara o alarme. O corpo é inundado por adrenalina e cortisol. O sangue abandona áreas ligadas ao raciocínio complexo. Pensar se torna caro, sobreviver se torna urgente. O coronel Dave Grossman, que passou décadas estudando relatos reais de combate, descreveu isso de forma direta, abre aspas, em situações de ameaça extrema, o corpo assume o controle, a mente consciente se torna passageira, fecha aspas. Mas existe um limite silencioso. Quando estímulos demais chegam ao mesmo tempo, barulho, medo, ordens, morte, o cérebro entra em sobrecarga, e quando não consegue decidir entre lutar ou fugir, ele escolhe a terceira opção, ele congela. Não é a ausência de medo, é medo concentrado ao extremo. Soldados que passaram por isso descrevem sensações estranhamente semelhantes, mesmo separado por décadas e continentes. O som parece distante, como se estivesse debaixo d'água. O tempo perde o ritmo, o corpo pesa toneladas. Alguns dizem que sabiam exatamente o que deveriam fazer, mas não conseguiam ordenar ao corpo que obedecesse. Durante a Segunda Guerra Mundial, relatórios médicos internos começaram a registrar algo desconcertante. Soldados fisicamente ilesos, sem ferimentos visíveis, estavam fora da luta. Não respondiam, não reagiam, não avançavam. O relatório descreveu: o corpo permanece funcional. A mente se retira do presente. Era tão comum que médicos de campanha passaram a tratar isso como uma ferida invisível, porque em muitos aspectos era. O psicólogo Hans Selye, ao estudar o estresse extremo, explicou que o organismo humano possui uma capacidade limitada de adaptação. Quando essa capacidade é excedida, o corpo entra em colapso funcional, não por fraqueza, mas por autopreservação. No campo de batalha, esse colapso não é dramático, ele é silencioso, e talvez nenhum lugar tenha exposto isso de forma tão brutal quanto as praias da Normandia. Quando as rampas dos barcos se abriram, jovens soldados foram recebidos por morte instantânea. Alguns avançaram, outros caíram, mas muitos ficaram ali, imóveis com o olhar perdido, enquanto o combate acontecia a poucos metros. Um oficial escreveu mais tarde, abre aspas, eles não estavam feridos, estavam ausentes, fecha aspas. A mente havia sido sobrecarregada, e aqui está um ponto crucial. Isso não acontece apenas no primeiro combate. Pode surgir depois de dias, semanas, meses. Em Stalingrado, alguns ainda mais perturbadores foram registrados. Homens que lutaram com ferocidade começaram a se esvaziar. Não gritavam, não choravam, não reclamavam. Eles apenas obedeciam ou paravam. O médico militar escreveu: eles não tinham mais medo, e isso era pior. Porque quando o medo desaparece, não é coragem, é exaustão psicológica total.
O psicólogo Marty Seligman chamou isso de desamparo aprendido. Quando o indivíduo percebe que as suas ações não mudam o resultado, o cérebro conclui que agir é inútil, e quando agir parece inútil, a mente desliga. Aqui surge uma pergunta desconfortável. Por que alguns congelam e outros continuam? A resposta é simples e perturbadora. Qualquer um pode congelar. Depende do contexto, da liderança, do significado percebido. E o mais assustador é que exércitos aprenderam a usar isso. Quando o medo deixa de ser individual, quando ele se espalha, quando se torna coletivo, não são homens que quebram, são exércitos inteiros. O silêncio de um soldado congelado é perturbador, mas o silêncio de uma unidade inteira paralisada é quase apocalíptico. Quando o medo deixa de ser individual, ele se torna uma força invisível, tangível, como uma tempestade que se aproxima lentamente, mas que destrói tudo em seu caminho. Em combate, as emoções se espalham mais rápido que qualquer bala. Um soldado hesita, outro percebe, e em segundos a dúvida se propaga como fogo na palha seca. O psicólogo militar John Leach estudou a dinâmica de grupos em situações extremas e descobriu que o comportamento humano sob ameaça é altamente imitativo. O cérebro não pensa, ele copia. Quando o homem congela, ele envia um sinal silencioso inconsciente. Algo está fora de controle. E o cérebro dos outros capta isso instantaneamente. Durante os meses mais cruéis da Batalha de Stalingrado, a psicologia coletiva se revelou como uma força ainda mais devastadora do que o inimigo. Soldados exaustos, congelados pelo frio, pela fome, pela morte constante, começaram a apresentar comportamento de colapso coletivo. Relatos soviéticos descrevem unidades inteiras recusando-se a avançar, homens que olhavam para o vazio, imóveis, grupos que seguiam ordens mecânicas sem engajamento real. Não era medo do inimigo, era esgotamento absoluto. Quando o medo se torna coletivo, a disciplina e a coesão desaparecem. Soldados deixam de ser indivíduos pensantes e se tornam reflexos nervosos uns dos outros. Nesse momento, o líder é tudo, mas nem todos sobrevivem psicologicamente à função de guiar sob o caos extremo. Um líder eficaz não elimina o medo, ele canaliza, ele dá significado, ele cria narrativas para transformar terror em ação. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais descobriram que unidades com liderança consistente tinham taxas de congelamento muito menores. Grossman explica: sob fogo, você não sabe o nível de sua coragem, você cai ao nível de seu treinamento e do seu comando. Quando o líder falha, o efeito cascata é devastador. O medo se multiplica, tornando-se quase tangível, uma presença que não se pode ver, mas se sente, palpável em cada gesto, cada respiração. Curiosamente, o congelamento coletivo não é apenas uma falha, ele é paradoxalmente um mecanismo de proteção. Quando o corpo e a mente alcançam o limite extremo, o cérebro desliga partes que consomem energia e foco, permitindo que algumas funções básicas, como respiração, circulação, reflexos, continuem operando. Soldados que congelam não morrem imediatamente, eles sobrevivem porque o corpo entra em modo defensivo extremo, mas há um preço invisível. No Pacífico, soldados japoneses enfrentaram um dilema brutal. Treinados desde cedo para associar rendição à desonra e morte à honra, eles raramente congelavam em combate. Mas a psicologia mostra que o medo ainda existia. Ele apenas era canalizado, transformado em disciplina rígida, quase inumana. O preço? Homens que nunca congelaram, muitas vezes acumulavam trauma e tensão que explodiam depois da guerra. O congelamento, por mais aterrorizante, às vezes era uma pausa necessária. Hoje, psicólogos militares usam exercícios e simulações para reduzir a paralisia em combate. Treinamento não é apenas tático, é neuropsicológico. O objetivo é simples: familiaridade reduz a surpresa, previsibilidade reduz a paralisia, significado reduz o desamparo. Soldados treinados enfrentam medo, mas não ficam cegos diante dele. Eles aprendem a reagir antes que a mente entre em colapso. Durante a Guerra do Vietnã, um estudo de campo encontrou que unidades em coesão emocional e liderança clara tinham taxas de congelamento até 50% menores. Soldados isolados em áreas sem comunicação ou comando confiável simplesmente não conseguiam reagir. A ação não desaparecia pela coragem, desaparecia pelo colapso psicológico. Um veterano escreveu anos depois: soldados que nunca congelaram parecem incríveis, parecem heróis, parecem feitos de ferro. Mas a psicologia mostra o custo real: repressão emocional profunda, estresse crônico, colapso posterior meses ou anos depois.
O congelamento é um aviso do corpo, a mente precisa sobreviver. Imagine o campo de batalha como um organismo vivo, o medo se move como uma corrente elétrica. Cada hesitação, cada respiração trêmula, cada soldado que congela aumenta a atenção de todos ao redor, e ainda assim é invisível. Não se mede com mapas, não se fotografa, não aparece nos livros de história, mas é o que realmente decide. Quem reage, quem sobrevive, quem não volta. Durante o dia D, soldados caídos, congelados, olhando para o mar de balas e explosões. Em Stalingrado, unidades imóveis sob chuva de granadas, neve e morte. No Pacífico, soldados disciplinados, avançando com terror canalizado, mas carregando cicatrizes invisíveis. Cada cenário mostra: a guerra não é só armas e estratégia, é mente humana em limite máximo. O congelamento não é fraqueza, é um sinal de que o corpo e a mente estão vivos. O medo não é o inimigo, é a força mais antiga e mais honesta da guerra. Entender isso é entender a verdadeira psicologia da guerra. Quando você olha para o soldado imóvel, para a unidade que parou, para o líder que sente a responsabilidade de esmagar seus ombros, entende que a guerra não é apenas física, ela é mental, ela é emocional, ela é humana. E a próxima batalha que o espectador vai assistir, seja em Midway, Stalingrado ou qualquer outro fronte, nunca será apenas sobre soldados ou tanques, será sobre o que a mente humana pode suportar e quando ela falha. Agora me diz, o que você faria se fosse o próximo a congelar? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até logo!